E aí, tudo certo com você? Esse é mais um vídeo aqui do canal e mais uma vez a gente vai estar falando sobre. A gente não, né? Mais uma vez eu vou estar falando aqui sobre despertar espiritual. E antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre algumas coisas sobre os meus vídeos. Os meus vídeos é assim, eu quero procurar, eu quero não, eu vou editar o mínimo possível. Então, se de vez em quando, se você assistir esse vídeo e você achar algum erro aí, seja na escrita ou seja na maneira que eu falo, é isso mesmo, vai ficar por aí, vai ficar esse erro, vai ficar aí. E não é por um desmanzelo meu, não é por falta de querer fazer a coisa correta da maneira certinha, não, é porque talvez esse seja o meu certo, talvez eu procuro, eu vou procurar o máximo possível fugir do correto que tem que ser certinho, sabe? Então, nesse canal você não vai ver os vídeos mais com as edições mais top do planeta, não. Vão ser vídeos simples. Eu vou procurar não, eu vou manter a minha identidade, que é essa, que é de ser humano, que erra, que falha, mas que está na busca. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que hoje eu percebo, olhando para trás, como que foi esse despertar espiritual. E assim, mais uma coisa, eu vou sempre procurar falar sobre um despertar espiritual sem tornar o vídeo uma parada mística. Vai ser sempre algo mais, assim, eu vou usar a palavra vida real. Então, como que eu percebo isso hoje? Só que na época eu não percebia que eu estava vivendo um despertar espiritual, que eu estava vivendo um despertar para mim mesmo. E uma coisa que eu estava lembrando e me chamou muita atenção, eu tinha uma vontade insana, assim, de se desfazer das minhas roupas e se desfazer das minhas coisas, assim, porque eu via que eu não me encaixava mais. Aquelas roupas era como se aquelas roupas não fossem minhas, como se quando eu vestia aquela determinada roupa, eu entrava num personagem, sabe? Assim, eu não queria mais viver dentro daquele personagem, fazer as coisas que aquele personagem fazia, e isso me gerava um confronto muito grande, assim, de eu olhar para minha realidade, olhar para mim e falar, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. E assim, não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes, assim, eu fui me desfazendo de todas as roupas, não todas, assim, né? Mas eu se desfiz de praticamente 90% das minhas roupas em crise, assim. Tipo, eu tinha alguma. Acordava e naquele dia eu sabia que eu tinha que fazer algo e aí eu ia lá, pegava as roupas e doava. Confesso que depois eu ficava me sentindo mal por isso, assim, sabe? Eu falava, cara, o que tá acontecendo comigo? Sabe? Eu ficava me sentindo mal mesmo. E aos poucos eu fui me adequando a, a minha verdadeira identidade, né? Hoje eu consigo entender que isso que estava acontecendo comigo era como se fosse um retorno para casa, sabe? Que eu tinha trilhado um caminho e nesse percurso eu tinha me tornado vários personagens, né? Me tornado não, eu estava interpretando vários personagens e quando isso começou a me fazer mal, eu comecei a fazer o caminho de volta, sabe? Comecei a retornar. Eu lembro que teve uma época que eu só queria usar preto, assim. E não é que eu queria me encaixar dentro de algum grupo. Tem alguns grupos, né, que a galera só usa preto porque não quer gastar energia com roupas. Tem todo um contexto por trás. Aí tem a galera que é mais heavy metal e tal. Não, eu queria usar preto. Não sei por quê, até hoje eu não sei por quê. Mas eu lembro que eu só comprava camisetas, tipo assim, eu ia na loja e comprava 5 camisas pretas iguais
E aí eu lembro que também eu não me identificava mais com marca alguma, assim, falava, cara, eu não quero mais usar marca, eu não quero mais usar marca, não quero me expor mais assim, tipo, usando marca e tal. E aí eu comprava 5 camisas iguais. Aí eu ficava usando roupa preta todo dia para trabalhar. Se eu fosse fazer algum programa com a minha família, fosse sair, fazer alguma coisa, era preto, né? Calça jeans, camisa preta. Aí passou um tempo, eu fui, comprei outras camisas de outras cores e tal. Enfim, mas essa foi foi hoje eu olhando, eu acho que esse foi um dos começos assim. Aí, segunda coisa que eu fiz, teve um dia que eu tava muito assim, que, cara, eu não aguentava mais estar dentro desse personagem e tudo que esse personagem tinha construído, eu queria me desfazer de tudo. Aí teve um dia que eu falei, cara, eu falei, eu preciso me desfazer do Instagram. E aí eu tinha uma quantidade de seguidor lá no Instagram e tal, até que bacana, assim, acho que eram umas 3.000 e poucas pessoas. E só que eu não me conectava mais com aquelas pessoas, sabe? Eu sinto que aquelas pessoas que estavam lá estavam conectadas com um Bruno que não existia, que talvez nunca existiu de verdade, era só uma interpretação. E, e aí eu fui lá e deletei o Instagram. Melhorei. E sabe, assim, os dias seguintes, depois de eu ter deletado o Instagram, eu me senti bem, assim, eu me senti bem, sabe? Eu não me senti mais. É como se às vezes, eu me sentisse obrigado, sabe? De postar alguma coisa, ou até mesmo de só estar lá, às vezes curtindo alguma coisa. Assim, me fez bem. Passou-se mais um tempo e aí eu tive outra crise. Não, tem alguma coisa ainda, só que já não tinha mais roupa, não tinha mais Instagram para se desfazer. E aí eu comecei a ficar olhando o status do WhatsApp. O que que eu fiz? Falei, cara, eu preciso, não quero mais olhar o status das pessoas, porque daí começou a gerar aquele confronto também de comparação, porque eu estava vendo a vida de todo mundo, entre aspas, todo mundo não, todo mundo é muita gente, mas eu estava vendo a vida daquelas pessoas que estavam ali na minha, nos meus contatos, a vida deles parecia, eu tinha a sensação que a vida deles que estava andando e a minha estava parada, estagnada e tal, e aí rolava muito esse confronto de, não, cara, não dá, eu tô parado, essas pessoas estão andando, eu não vou conquistar as coisas e tal. E aí eu falei, como que eu faço para se desfazer? Eu fui lá e apaguei a minha lista de pessoas inteira. E apaguei tudo, apaguei a lista inteira ali, apaguei minha agenda inteira. E aí os contatos que eu tinha no meu WhatsApp ali, os contatos das pessoas mais próximas e de trabalho, ficou salvo no WhatsApp ali, mas salvo só pelas conversas, porque eu não estava salvo não salvei com o nome. Então, logo o status de ninguém aparecia para mim. E aí eu lembro que eu melhorei. E esse foi o meu processo de melhora. Eu precisei me desfazer de tudo isso. E aí, o que que eu entendo de tudo isso? Hoje, olhando para trás, eu consigo entender que eu tava pesado demais para poder começar a atravessar esse deserto. E o deserto, assim, fazendo uma alusão, é um lugar onde você vai ter que levar só o necessário. Não vai dar para levar muita coisa. E quase nada vai dar para você levar. E ainda corre o risco de daquilo que você levar, você ter que deixar no caminho, que é o que aconteceu comigo. Eu tive que deixar muita coisa no caminho nesse percurso que eu estou desse deserto meu, assim. E então eu vejo isso, que eu tava pesado, sabe? Essa questão de ter que se desfazer das coisas, primeiro das roupas, depois do Instagram, depois da minha lista ali de contatos. Então
foi muito isso, eu estava pesado para poder começar a atravessar o deserto. E só quando eu tive esse insight de me desfazer dessas coisas foi que eu dei o primeiro passo para começar a atravessar. E aí as coisas melhoram? Pelo contrário, muito pelo contrário, as coisas pioram. Pioram no sentido, não no sentido ruim. Hoje eu consigo ver que não piora no sentido ruim, mas piora no sentido de que, cara, você vai ter que enfrentar. E para mim, assim, o deserto é como se fosse um espelho gigantesco, assim, onde eu tô o tempo todo me vendo e sendo obrigado a me olhar, né? E me desfazer de tudo aquilo que ainda estava ali, impregnado, seja crença limitante, seja a falta de perdão, seja o amor próprio. E essa questão do amor próprio foi algo que eu tive, assim, muito. Que também me trouxe muito, assim, que foi bem difícil, assim. Hoje eu consigo ver que eu era uma pessoa que realmente é a pessoa que não se amava, assim. Eu sempre me dediquei muito ao outro, assim, mas essa dedicação ao outro era para fugir da dedicação para mim mesmo, assim, sabe? Eu não me sentia. Eu não me sentia. Como que é a palavra? Eu não me sentia. Eu vou lembrar da palavra, depois eu falo também. Mas eu lembro que eu não achava justo fazer as coisas para mim, sendo que tinha alguém precisando, então eu fazia para o outro e não fazia para mim. E, e hoje, olhando para isso, eu vejo que esse foi o meu começo, assim, desse despertar espiritual, desse despertar do olhar para dentro. Eu vejo o despertar espiritual como isso, um olhar para dentro, você se perceber, você olhar para sua vida e ver o que não faz mais sentido, de ver que aquele personagem que você construiu ao longo dos anos fez sentido por um tempo, mas agora não faz mais. E aí você decide voltar para casa, né? Que é voltar para si mesmo, para si mesmo. E eu vejo também, hoje eu consigo ver que a maior parte das coisas que eu achava e eu pensava sobre mim eram coisas que as pessoas tinham construído em mim. Eram responsabilidades que as pessoas, principalmente a minha família, tinha colocado em mim. Mas não fazia parte do meu eu original. Acho que eu posso dizer isso. Assim, uma coisa que eu vejo também é que a minha família, eu precisei me distanciar da minha família. Quando eu digo da minha família, não, dos meus parentes, né? Porque a minha família, eu vejo muito assim agora, que a minha família é minha esposa e minha filha. Os meus pais, os meus irmãos são os meus parentes, assim. E eu vejo que os meus parentes, né, meu pai, minha mãe e os meus irmãos colocavam muita responsabilidade em mim, né? Ou talvez eu chamava essa responsabilidade mas isso me trazia um peso, então eu precisei, eu precisei me afastar deles por um tempo, assim, eu precisei colocar limites, assim. Eu lembro que teve uma vez que assim que a minha irmã, ela me ligou e ela, não, que o meu pai e minha mãe tinham tido uma discussão muito feia, que não sei o quê. E eu precisei ser um pouco duro com ela, assim. Ela ficou até um tempo sem falar comigo, mas eu precisei falar para ela. Falei para minha irmã, eu falei, olha, é, quando eu casei e eu saí daí, a minha família passou a ser minha esposa e minha filha. Então, não que eu não possa interferir aí, eu posso, mas eu não quero, porque vai me trazer um peso, e realmente me trazia um peso, assim. Então eu precisei criar esses limites também, nesse percurso do deserto. Eu fui criando limites, eu precisei me afastar de muita gente. Na verdade, eu não me afastei. Eu não vejo que eu não me afastei por conta própria, mas assim, foi o afastamento foi natural. E eu lembro que eu sofri por isso, porque eu falei, cara, como é que pode, no momento que eu mais estou precisando das pessoas, no meu ponto de vista, né, eu achava que precisava delas, mas hoje eu consigo ver que não, eu não precisava delas. Não no sentido de se desfazer delas assim, desfazendo, mas no sentido que a única pessoa, a única pessoa que eu mais precisava naquele momento era de mim mesmo, desse eu interior, sabe? Desse eu superior, não sei.
Então é isso, assim, acredito que eu estou nesse processo ainda, eu estou vivendo esse processo de se redescobrir, de conhecer, o original. Então eu ainda estou nesse processo, não estou 100%, ainda tenho muitas crises no sentido de às vezes querer se desfazer de coisas. E eu acho que assim, do meu ponto de vista, pode ser que eu mude amanhã ou depois, mas acredito que esse processo de se redescobrir, eu acho que enquanto a gente está aqui, eu acho que é válido, sabe? Eu acho que todo dia a gente tem que buscar algo interno, porque quando a gente busca algo interno, quando a gente busca dentro, vai ser sempre algo bacana, assim, sabe? Vai ser sempre algo fornecido pela fonte divina. E quando eu falo divina, entenda da maneira que você quiser, seja de Deus, de Oxalá, da maneira que você quiser. Eu não estou falando de uma forma religiosa, eu estou falando de uma forma de algo maior, porque é nisso que eu acredito. Então eu ainda estou nesse percurso. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, talvez você acabe se conectando com esse vídeo. Se você se conectar e quiser deixar um comentário, ou quiser curtir o vídeo, esse canal eu estou começando, então eu peço que tenha paciência comigo, eu estou aprendendo ainda. Mas assim, tudo que eu estou falando aqui está sendo na mais pura sinceridade, não estou querendo nada em troca, afinal de contas, YouTube é é um canal para você guardar as suas memórias. E é isso que eu estou fazendo, né? É um diário meu, né? É meu diário. Então eu estou guardando os meus pensamentos nesse canal. Pode ser que você se identifica, bacana, legal. Se você não se identificar, bacana, legal também. Vai ter uma série de outros canais aí que com certeza vai ter o que você procura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que não sei, alguém esteja gostando. E é isso, tamo junto. Valeu.